Então, minhas irmãs, meus amigos, primeiro eu queria falar sobre esse cartaz que está aqui, que é um filme espírita, do livro, o último livro da série de André Luiz, E a Vida Continua, com Lima Duarte, todos os atores profissionais. A história desse filme é a seguinte: é um filme tecnicamente profissional com um tema espírita. Vocês vão se emocionar, vão também rir, mas o que é importante, eu considero, Emmanuel fala que a maior caridade com o Espiritismo é a divulgação. Então eu considero um dever moral e um compromisso dos espíritas assistir e prestigiar esse filme. Mas tem um detalhe que é importante considerar. A distribuição, porque o dono do cinema, ele só interessa a bilheteria. Quantos lugares vendeu? Então, o calcanhar de Aquiles de qualquer filme são os 3 primeiros dias. Deve ser sexta, sábado e domingo. Então, esses dias são vitais. Que a gente diz, eu vou ver na segunda semana, eu vou ver na terceira, aí saiu do circuito. Ele vai ser lançado em 8 salas do Rio de Janeiro. 8, para começar, que é uma fortuna. Ele custou R$1.100.000 ao produtor, que é o espírita, que é o Oceano. Ele esteve ontem no Eurípides. Além disso, ele tem DVDs feitos sobre aqueles 2 livros que nós temos lá para vender. Se precisar, a gente até traz para cá, que é sobre aqueles 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que ele resgatou o áudio e fez a animação. E o último DVD são 3 DVD. Os 2 primeiros é só o som e a fala do Arnaldo Rocha contando como é que foi a reunião, onde o Chico, no final da reunião, dava psicofonia dos mentores e até de espíritos obsessores. Bom, então esse filme, se tivermos uma presença maciça nos 3 primeiros dias, o diretor, o dono da sala, vai prorrogar para a segunda semana. Então, se a gente deixar para ir depois, pode acontecer de perder. Então, o importante para nós, para divulgarmos, será ir nos 3 primeiros dias, que é 14, 15 e 16. Daqui é só ver no jornal, deve ser Via Parque, talvez, Downtown, ou aqui mesmo na freguesia. E já tem 2 outros roteiros prontos, que é Sexo e Destino e Voltei, do Irmão Jacó. Mas somente serão filmados conforme o sucesso desse filme. Então esse filme, ele passou o trailer ontem, ao final bateram palmas. Técnica, você se emociona, é uma produção feita com categoria e qualidade profissional. Então todos estão convidados, vamos botar na agenda, nesse dia vamos renunciar a Gabriela, aquela coisa que está bombando no horário, e vamos ao cinema, que a gente até pode gravar e ver depois, se for o caso. Bom, então, gente, depois isto posto, vamos ao tema de hoje, que fala sobre a qualidade da prece. Se a prece tem qualidade, como está no Evangelho, tem prece que não tem qualidade. Não é? Quer dizer, tem prece boa e prece melhor. E prece que não é tão boa quanto a melhor. Bom, então, está no Evangelho: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Estes já receberam a sua recompensa. Então Jesus estabelece um critério, uma postura para a prece. Então não é a feição exterior, o alarido, a quantidade de palavras que vai tornar a prece boa. Quando quiseres orar, disse mais Jesus,
entrai para o vosso quarto, e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Quer dizer, o quarto aí, gente, é a gente fugir do burburinho, da perturbação, da dificuldade e ir para o nosso quarto, para o nosso íntimo. Como Jesus fazia, Jesus se afastava e subia ao monte, se afastava para orar, já dando o exemplo, né? Então é isso, é o perfil. Uma pobre senhora, numa cidade pequena do interior, onde não existia supermercado, na época era armazém, ela dirigiu-se ao dono do armazém que estava conversando com um cliente e pediu uma cesta básica fiada, porque o marido estava doente, sem poder trabalhar, e ela tinha 7 filhos e precisava daquela bolsa. O homem rude olhou-a de alto a baixo e disse: não, a senhora não tem crédito aqui no meu estabelecimento, na minha loja. Mas ela voltou, implorou praticamente, pedindo ao homem que desse uma bolsa que ela pagaria, né? Mas não adiantou. Mas o cliente que estava assistindo a cena disse para o proprietário: pode dar a bolsa que eu pago. O proprietário, contrafeito, que era um homem rude, não aceitando aquilo, o que ele fez? Ele então disse: dê-me a sua lista de mantimentos. Falou para a mulher: eu vou colocar a lista na balança, era aquela balança antiga de pratos, e o que ela suportar, do outro lado colocarei alimentos, o que ela suportar, a senhora levará de alimentos. A senhora pensou, olhou para o alto e tirou um papel da bolsa, escreveu alguma coisa e deu ao homem. O homem colocou num prato da balança e, para surpresa dele, da própria mulher e do cliente, o prato desceu. E ele começou então a colocar feijão, arroz, óleo, fubá e nada do prato que estava com os alimentos descer. Ao contrário, continuava no alto. E o do pedido lá embaixo, ele ficou desatirado. E quanto mais alimento ele botava, mais a balança serena a favor da mulher, né? Então ela foi embora, ele deu contrafeito todos os alimentos para ela, o homem pagou, rindo até, né? E disse: valeu cada centavo que eu paguei aqui. Disse, sorrindo para o dono da mercearia, do armazém. Então, sozinho no armazém, o homem, dono, coçou a cabeça: meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Então ele foi observar a balança e viu que o que regula o pêndulo do prato, o peso do prato de um lado para o outro, tinha quebrado exatamente naquela posição. Quer dizer, o prato então ficou embaixo. Aí ele viu o que aconteceu e olhou o pedido da senhora, estava escrito assim: Senhor, meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando-as em minhas mãos. Olha que prece de altíssima qualidade, com pouquíssimas palavras, não é? Porque para Deus, olha, o amor de Deus, a solicitude de Deus em relação a nós, não tem limites. Nós é que desconhecemos os seus limites, né? Então, só Deus sabe quanto pesa o valor de uma prece. Algumas pessoas, e até algumas seitas, consideram que quanto mais repetições, quanto mais palavras você colocar na prece, mais ela sobe. Isso não acontece só com as pessoas de outras seitas, de outras religiões, não, até com os espíritas. Nós temos lá no centro um trabalho de vibração com esses papéis que as pessoas colocam nas caixas de radiação, né? Então, uma amiga veio: Gilberto, olha aqui, tem uma moça que sistematicamente
ela colocou o mesmo nome pedindo prece 22 vezes, em 15 dias. Então, das duas, uma. Ou ela pensa que a quantidade de nome, de repetição, vai mais alto, ou ela pensa, não, esses espíritos talvez, ou por terem pouco valor, ou por estarem muito ocupados, precisam ser sempre lembrados, alertados do nome que eu estou pedindo aqui. Então, por isso é que levava naturalmente ela a repetir muitas vezes o pedido. Um dia perguntaram ao Chico como é que a coisa funciona. Então ele disse o seguinte: do lado da caixinha que a pessoa está escrevendo o nome, tem uma espécie de um computador no plano espiritual, e eles vão registrando o nome da pessoa que é solicitada a prece, e uma fila de espíritos aguarda. Chico Xavier falou isso, eu acredito. Uma fila de espíritos aguarda e recebe o papel para atender aquele pedido. Nós vamos ver que realmente nada é aquela história, não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que o Pai tenha noção, tenha consciência. E a gente pode abranger isso para a prece. Então, gente, a repetição, o que acontece? Gera o quê? A monotonia e o automatismo. Quer dizer, então o sentimento fica distante da repetição, porque gera a monotonia de tanto a pessoa repetir as mesmas palavras, e gera o automatismo também, não é? Então, não há por que repetir. Tem uma seita oriental aí que quanto mais prejuízos, mais sofrimento, você tem que repetir, aumentar a repetição da frase, é uma frase única da prece. Então o rapaz que o pasto estava com praga, os animais estavam com doença, os bois morrendo, e ele já estava repetindo a mesma frase 700 vezes. Ele apenas acordava mais cedo para ter tempo de repetir. E uma senhora que orava, rezava um terço, mas ela morava num apartamento conjugado. Uma vez eu morei num apartamento também assim, pequeno. Ele era tão pequeno que o cachorro que a gente tinha que abanar o rabo na vertical. Então, ela morava numa conjugada, então era o oratório, ela era muito devota, muito mística, ela colocava de lado, e para ela fazer o texto, rezar o texto, que demora, né, cheio de continhas, né? Então ela ficava meio torta, e com isso ela contraiu um problema de coluna, quer dizer, teve que ir ao médico por causa do excesso de preces que ela fazia. Quer dizer, contraiu uma doença física que não precisava, se ela porque ela rezava o terço 3 vezes por dia, muito devota ela, né? Então, gente, é o caso, me lembro até porque quem repete as coisas sem refletir é o papagaio. O homem não, né? A gente pelo menos deveria refletir antes de falar. Quantos de nós já nos arrependemos de falarmos sem refletir? Então, uma senhora alemã, ela morava junto a uma oficina mecânica com os rapazes, e eles falavam alto, diziam palavrões, e ela discutia, ela era de origem alemã, que gritava, discutia com os rapazes, e um deles então criou um bordão. Todas as vezes que ela ia lá, ele dizia: eu quero que essa velha morra. E ela tinha um papagaio. E o papagaio, de tanto ouvir, o rapaz tinha uma voz possante, vibrante, o papagaio dizia: eu quero que essa velha morra. O papagaio passou a repetir, olhava para ela, de manhã quando ela acordava: eu quero que essa velha morra. Ela ficou com ódio do papagaio, com raiva do papagaio. Eu vou estrangular, vou matar esse papagaio. Disse para o marido: meu Deus, não faça isso, nós somos cristãos, não, vamos ao padre perguntar a ele o que fazer. Aí foram ao padre e ela explicou: esse papagaio toda vez fala que quer que eu morra, que eu não posso, não aguento mais. Aí falou: não faça isso, é um filho de Deus, criação divina. Eu tenho um papagaio aqui na sacristia, que ele ouve as homílias, as ladainhas, as preces. Então é um papagaio que a gente pode chamar de evangelizado,
vamos prestar, a senhora coloca de um lado do outro, quem sabe não doutrina o outro papagaio e as coisas melhorem para o seu lado. Ela ficou toda animada, levou o papagaio, botou do lado do outro. No dia seguinte, quando acordou, que ela olhou para o seu papagaio, ele falou, eu quero que essa velha morra. Ela olhou para o outro disse que Deus ouça as nossas preces. Ele não resolveu muito o papagaio, entendeu? Mas esse fato foi verdadeiro. Então tem espírita que ora e tem espírita que não ora. Eu conheço espírita que não ora. Só ora quando a situação está esquisita para o seu lado, né? Tem um espírita que ora por procuração. Escuta, lá você entrou hoje, bota meu nome lá. Faz uma prece por mim. E ele está lá no ar-condicionado, comendo um doce e vendo Gabriela. E o amigo aqui suando, às vezes longe do ventilador, trabalhando e orando pelo outro que está lá comodamente em casa. Quer dizer, a prece por procuração, que também não é boa, viu? O que André Luiz fala com relação à prece? Comece o dia da luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Dimas, obreiro, médium, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, devotado servidor. O Dimas, aliás, ele era da cidade de Lavras. Foi que aquela oradora esteve aqui, Angélica, né? Mota Maia, e ano que vem, se Deus quiser, voltará aqui. Porque a minha missão nesta encarnação, eu sou instrumento. O meu guia disse, você vai reencarnar e vai ser instrumento. Como instrumento? Não tocar algum instrumento? Não. Você vai arranjar trabalho para os outros. Você vai ser instrumento da elevação dos outros, arranjando trabalho para os outros. Então ela já está contatada para voltar aqui, e o Dimas é na cidade dela. Ela inclusive conhece parentes do Dimas que ainda vivem lá em Lavras. Então o Dimas, ele era muito caridoso, pau para toda a obra. Ele estava jantando e alguém pedia um passo, uma coisa, ele largava tudo e ia lá dar um passe. Mas o Dimas não tratou com a atenção que devia tratar. Olha aí, gente, dos familiares. Ele era bom servidor, tinha defesa própria. Isso André Luiz falou na sua desencarnação, no seu velório. Então, não obstante, seu velório, disse André Luiz, tinha algumas entidades da sombra ali atraídas por evocação direta. Encontraram livre trânsito no lar de Dimas, para a surpresa de André Luiz. Por que encontraram? Aí o mentor esclareceu. Dimas, não obstante dedicado servidor à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família. Olha aí, gente, é comodismo. Não, minha filha não quer, não gosta, deixa pra lá, não. Olha, gente, eu até uns 14, 15 anos, e dei uma testemunha aqui, era obrigatório ir ao centro espírita. Porque eu sou, e ela está até babanando com a cabeça afirmativamente, porque eu sou da mesma convicção de Manuel Franco, que alguns conheceram aqui. Quem come do meu feijão participa da minha religião. Agora, depois, aí cada um para si. Mas a semente fica plantada. Então é um dever nosso chamar os filhos, aquilo tudo, para a prece. Não importa que a criança diz as coisas que sabe dizer. O filho de uma sobrinha, ela perguntou, o que, fulano? Você sabe o que é médium? O garoto pequenininho já vai para a aula de evangelização. Ele falou, médium é depois do pequeno. E ele perguntou, mãe, quando é que eu vim? Quando é que eu vim? De onde eu vim? E ela tentou explicar o ato sexual. Não, mãe, a senhora não entendeu. Eu quero saber a minha origem. Quer dizer, ele já estava falando espiritualmente. E o outro falou, quando veio a primeira aula de evangelização, todo animado, disse, quando eu crescer eu quero ser médium evidente. Quer
Quer dizer, tem que botar desde o início, não importa o que as pessoas falam ou deixam de falar, não é? Então o Dimas era muito bom para ele, tinha defesas pessoais, mas a residência se conservava-se à mercê da visitação de espíritos de qualquer classe. Está lá no livro Obreiros para a gente ler. Então os espíritos Chico falou, os espíritos inferiores dormem quando a pessoa chega em casa e vai se deitando na cama sem se lembrar de Deus. Olha aí, gente, eu estou cansado. Eu pergunto lá no centro, no atendimento fraterno, a senhora ora, tem o hábito da prece? Ah, tenho. Toda noite, quando eu não estou cansada, eu oro. Não, o hábito da prece é de manhã, de noite, todos os dias e durante o dia, quando as circunstâncias exigiam. Então não tem essa de estar cansado para orar, vai orando. E quem não tem o hábito, precisa criar o hábito. Às vezes a pessoa, o pensamento dispersa, né? Começa a orar, o Pai Nosso que estás no céu, amanhã tem que pagar a conta da luz, bendito seja o nosso nome, e o cartão de crédito, mas depois essas frases estranhas desaparecem e ele fica só na prece, né? Então, quando a pessoa deita sem se lembrar de Deus, palavras de Chico Xavier, sem fazer uma prece, vêm os espíritos atrasados e deitam-se na cama com ela, e ali ficam a noite toda. Já imaginou? Olha, quando a gente acorda cansado, que parece que trabalhou, aí o povo diz assim, trabalhei muito de noite, acordei cansado. Não é isso não, gente. Que o trabalho espiritual, espírita, deixa a gente leve, ao contrário, mais leve do que deitou. Então vai ver a companhia que deitou junto com ela. É como diz o Leandro Gomes de Barros, homem que deita e diz ai, e ao levantar-se diz upa, está doente ou carrega o obsessor na garupa. Então o Chico disse, eles comem, dormem, interferem mentalmente em nossas conversas, interferem com as nossas ideias. Então, gente, vão até no cinema com a gente, no teatro, está sempre colado com a gente, entendeu? É aquele cansaço que a pessoa sente aqui nas costas, sem ter ideia. Uma das excelências da prece, da interpretação espírita, é exatamente sobre a prece. Uma das excelências da interpretação espírita é sobre a prece. Se nós soubéssemos, fôssemos refletir sobre o poder da prece, nós oraríamos muito. Todas as religiões, praticamente, né, todas do mundo, pregam o valor da prece, não é? Sua enorme necessidade e até mesmo colocando cada uma a maneira que supõe mais adequada de efetuar. De maneira geral, elas se baseiam, olha só, vamos observar isso, no princípio de que Deus é muito bom. E, portanto, se Ele é muito bom, Ele não vai negar um pedido do filho seu. Tem alguma lógica, não é? É partir de um raciocínio aparentemente certo para uma conclusão falsa. Porque Ele é muito bom, mas Ele tem as suas leis. Ele tem as suas leis que regulam a nossa existência. Então, se eu tem prece que a resposta é o silêncio. Por exemplo, aquelas preces que é comum a gente pedir, agora mesmo nas Olimpíadas, subiu muita prece, né? Muita, acima do normal, né? da pesquisa. Em favor da vitória. Já pensou? Esses jogadores de futebol, né? Todos eles levantam as mãos e oram. Quer dizer, já pensou se Deus fosse atender um time, fosse atender o outro, o campeonato terminava empatado. Porque ele tinha que atender as duas preces, né? Então não dá, não é assim que acontece, né? Outros já buscam receber a graça através de rituais, de práticas até sacrificiais, martirizando o próprio corpo, se sacrificando, não é que tem aqueles que dão chicotadas em si mesmas, não é? É autoflagelo, quer dizer, não é por aí. Deus não quer sacrifício, quer misericórdia. Jesus falou isso, está no Evangelho. Então essa ideia de que é só pedir que se vai ganhar, de alguma forma, infantiliza a mente do povo, dando-lhe a falsa ideia de que não é necessário merecer para que se possa receber.
Mas olha, gente, a súplica do gesto, como diz Emmanuel, é muito importante. A prece com boas obras sobe ao céu, ainda que pouca. A prece sem caridade não passa do céu da boca, disse Urbano Candelário, aí é verdade. Então a prece com caridade, E outro quer ver uma prece que a resposta é imediata? A prece impessoal. Qual é a prece impessoal? Quando nós oramos pelo próximo, e não por nós, e pelo irmão, pelo filho, não que não devamos orar, mas orar pelo próximo é uma excelência, é a excelência da prece, porque nós estamos nos esquecendo, pedindo em favor do próximo, e a coisa acontece. Olha, gente, nós estamos longe, eu falei, né, de entender a oração. Está lá em Mateus: tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Está no Evangelho de Marcos. E tem mais, em Mateus: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então Jesus, com isso, quis dizer, no seu contexto, que a prece não conhece limites. Não conhece limites. Olha, gente, eu conheço uma senhora que ela foi visitar um homem pobre, paupérrimo, no morro. Chegou na casa dele e disse: olha, no verão, eu não quero prece para mim, não, eu quero prece para minha geladeira, que parou, abriu ali, tinha 1 litro de leite somente, que se essa geladeira não funcionar, como é que vai ser amanhã? Esse leite está estragado, e aí, como é que fica? Aí ela fez a prece pela geladeira, pelo homem, e mandou lá para cima, mas fez com tanto fervor, com tanta fé. É claro que ela não pediu, mas algum espírito mecânico, conhecedor de geladeira, o fato é que na metade da prece a geladeira pegou no tranco, igual a Fusca, e não parou mais. Continuou. Então nós não conhecemos o limite, gente. O limite da prece é o merecimento do homem, a necessidade do homem e o merecimento, o crédito da pessoa que orou, que foi a dona Eleni, lá de Niterói, que tinha um crédito, tratava de 2 favelas com o maior carinho, né? Então, quais os elementos integrantes de uma prece? A intenção é tudo, minha gente. Está lá no Livro dos Espíritos. A forma, é claro que a gente tem que dar uma forma ao nosso pensamento, né? A fórmula e os acessórios. A intenção é tudo, é o principal na problemática da prece. Então a intenção que tenhamos é naturalmente fruto de um sentimento, de uma motivação, de uma disposição pessoal nesse sentido. O outro não foi pedir, minha gente, foi pedir ao médium que orasse para matar o cachorro do vizinho, que ele latia muito, o cachorro do vizinho que latia muito e não deixava ele dormir. Foi pedir ao médico que orasse por ele para matar o cachorro do vizinho. Se isso é prece que se peça, né? Então, gente, diz o Livro dos Espíritos que a forma nada significa. O pensamento é tudo. E cada um ore conforme as suas convicções e da maneira que mais lhe toque o íntimo, não é? Isso é que é o importante. A fórmula é secundária. Um só pensamento partido de um coração sincero é mais depressa ouvido. Aliás, o pensamento é que dá forma à prece em si mesma, se a gente analisar. O pensamento de Deus criou o universo. O pensamento do homem, ser inteligente, cria também em ponto menor, a gente sabe disso. Cria condições. Pensamento, a gente sabe, é energia. E energia é força mental. Então, chegando mesmo ao pensamento forma ou a forma pensamento. Chico Xavier, comentando um fenômeno que ele assistia, ele às vezes conversava com uma jovem com uma expressão e uma beleza angelical. Mas só que acima da cabeça dela estavam que os seus pensamentos criavam aranhas, cobras, pererecas, bichos, outros, percevejos.
Então vejam, e às vezes uma pessoa de aparentemente de semblante menos harmonioso, no entanto, uma beleza, um espírito lindo, o Chico via acima da sua cabeça. Quer dizer, são as formas de pensamento, é aquilo que a gente pensa, não é? Então ele disse, André Luiz no museu, está no livro Dos Domínios da Mediunidade. Eu gosto de falar os livros, viu, gente? Para a gente chegar em casa e ler, porque a leitura espírita é um dever, o conhecimento. Então, olha, eu conheci um homem, já falei isso aqui, eu conheci um homem, está vivo, aposentado, mas não era aposentado a vida toda não, nem rico. Ele leu 450 livros espíritas. E o Adelino Silveira, que fez o livro Kardec Prossegue, lá de Mirassol, leu Paulo e Estevão 39 vezes. Quem é que leu Paulo e Estevão uma vez? Ainda não precisa mostrar, não. Fica tudo. Então, gente, Paulo Estevão está fazendo 70 anos de psicografia, aniversário. Vai ter até uma edição nova, né? Então, André Luiz, visitando um museu, deparou-se com uma cena lá na França. 2 cavaleiros e 3 damas estavam em frente a um espelho com uma rica moldura, e agarrado ao espelho estava uma entidade feminina desencarnada, abraçada ao espelho com uma expressão de tristeza. Uma das senhoras tocou na moldura e exclamou a beleza daquele espelho. O espírito ficou zangado e foi lá e tocou no ombro da moça. A moça era médium, sensível, e gente, vamos sair daqui, que aqui eu senti um arrepio, senti uma aproximação, e aqui é um estranho sopro de câmara frigorífica, disse ela, funerária, aliás, é melhor sairmos. E saiu. Então André Luiz e Hilário ficaram curiosos de saber por que aquele espírito estava ali agarrado àquele espelho no museu. Olha só, gente, os espíritos sabem tudo. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente faz e pensa, porque eles sabem tudo que se passa com a gente, né? Então, este espelho, o mentor Aulus tocou no objeto. Bastou ele tocar no objeto para ele conhecer toda aquela história do espelho e daquela jovem. Este espelho originalíssimo, disse ele, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu o casamento. Olha as promessas, minha gente, vamos ter cuidado com as nossas promessas, porque a gente assume um compromisso quando promete. Então, ele viu a figura da moça desencarnada, uma moça romântica, cheia de sonhos, de esperança, de casamento. Ele era, no Brasil, ele era filho de franceses que estavam asilados no Brasil ao tempo da França revolucionária em 1791. Vejam, num toque Aulus conseguiu vislumbrar tudo isso, a história daquele espírito. O tempo passou, as coisas melhoraram na época de Napoleão para a família do rapaz. Eles voltaram para Paris e o rapaz prometeu que voltaria para a moça. Prometeu, mas não fez. E a moça então amava-o muito, ficou desencantada, desencarnou, continuou com aquele amor, aquilo tudo, e depois de muito procurar, achou aquele espelho que ele tinha dado para ela, um elo de união entre os dois, no museu, e ficou agarrado ao espelho, como recordação dos seus momentos felizes, do seu grande amor do passado. Então o rapaz casou de novo. Então Hilário e André Luiz perguntaram, como é que fica essa moça agora? Como é que vai ser resolvida a história dela? Bom, certamente, disse Aulus sorrindo, a vida nunca se engana, e é provável que alguém apareça aqui, se extasie diante do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? Perguntou Hilário. O moço que empenhou a palavra com a moça, certamente. Olha só, gente, a vida não se engana. Então o moço provocou uma fixação mental na moça. E amanhã ele voltará, certamente, reencarnado para recebê-la ou como mulher
ou como filha para quitar-se a dívida, o débito contraído. É como uma vez eu estava em Uberaba e apareceu um fazendeiro de Goiás, uma moça tetraplégica, loura, um rosto lindo, loura, como disse o poeta, loura como as espigas, doirada como as moedas antigas, olhos azuis. E ele foi lá para saber do Chico por quê daquela lesão física na sua filha que ele amava. E ela beijava o pai, e o pai beijava a filha, e os dois abraçados no final da reunião. Foi uma noite chuvosa, tinha pouca gente. Silva Ramos explicou, através de um soneto, a raiz daquele drama. Nunca te esquecerei, espere-me, querida, disse o guerreiro audaz à jovem loura e bela. Quantas juras de amor o tempo desmantela, ela que sofre ao longe, ele se casa e ouvida. Mata-se a noiva triste ao saber-se esquecida, suporta no além a dor a que se atrela, nada ouve nem vê, a dor é sentinela, que lhe renova o ser, restaurando-lhe a vida. Desencarnado um dia o castelão de outrora, descobre a moça em treva, arrepende-se e chora. Quer dar-lhe um novo berço a refazer nos passos. Hoje, em sítio singelo, cultiva o solo em paz e carrega consigo uma filhinha cega lhe sorrir nos braços. Então, gente, vamos ter reflexão com as nossas promessas, não é? Muitas vezes promessas vãs, principalmente os jovens, né, nos dias de hoje, as moças muitas vezes fragilizadas, saindo de uma relação tempestuosa, e eles prometem e depois não cumprem a promessa. Olha o resultado, porque a lei é inflexível. A lei de justiça, minha gente, é inseduzível. É inseduzível. Então, sobre a fé a fé é uma prece. Quem tem fé é como se orasse todos os dias. Uma senhora de Porto Alegre foi ao Chico na esperança de receber uma mensagem do esposo que tinha desencarnado. Mas chegando em Uberaba, era uma mulher de formação espírita, equilibrada. Ela notou o sofrimento daquelas mães lá junto ao Chico, em Uberaba. Então ela disse, não, eu vou dar a minha senha para uma mulher que precise mais. E chegou para o Chico e falou, Chico, eu vim aqui na esperança realmente de receber uma mensagem do meu marido, mas eu estou vendo tanto sofrimento, eu sou espírita, serena, eu acredito na vida depois da morte, eu estou tranquila, então eu não quero a mensagem dele. Quer dizer, ela cometeu uma virtude evangélica. Qual foi a virtude que ela praticou ali junto ao Chico? Qual foi? Desprendimento. A renúncia. Ela renunciou ao seu desejo. Olha que beleza. A renúncia é sublime perante Deus. Então, sabe o que o Chico falou para ela? Porque igual o Chico, olha, igual o Chico, ele disse para ela o seguinte, pegou um papel, escreveu um endereço e um nome e disse assim, olha, lá em Porto Alegre, você, quando chegar à sua cidade, procure esta senhora neste endereço, nesta rua, bata na porta dela, leve uma máquina fotográfica e peça a ela para tirar uma fotografia sua no jardim da casa. No jardim da casa. Que você vai ter uma boa surpresa. Mas que é isso, Chico? Ela esqueceu, mas 4 meses depois lembrou e foi lá. Batata, a rua existia, o jardim existia, a moça pediu para tirar, a moça não entendeu nada, mas tirou a fotografia. Quando ela revelou, estava o marido dela sorridente, abraçando-a. Olha que beleza. Porque o Chico tinha coisas, gente, que nós não sabemos, quer dizer, tem gente que tem conjecturas e especula quem está ali, né? Uma vez ele recebeu da dona Nena Galves, que está fazendo um livro sobre ele, que lançou na Bienal em São Paulo. Eu vou ver se ela vem ao Eurípides, e aqui, provavelmente, para trazer esse livro, deu um pullover de lã,
caríssimo para o Chico. Aí o Chico botou o pullover e foi para comunhão espírita cristã. Chegou lá, aí chamou um amigo, esse amigo de carro, quando chegou com o carro para parar no centro, viu um mendigo a 100 metros do centro, com uma camiseta, um frio, era o mês de julho. Então, ele viu o mendigo, registrou a cena, entrou no centro. Quando acabou a reunião, o Chico falou: fulano, quer me levar de carro numa casa ali na frente, que eu vou dar um passe numa pessoa? Aí foram, passaram em frente ao mendigo, Chico no carro com pullover. Chico foi lá, deu passe no homem, da mulher que estava no banho, entrou no quarto, foi lá no banheiro, aquilo tudo. Daqui a pouco, quando o Chico olhou, o amigo disse: ô Chico, cadê o pullover? Que você estava com o pullover. Você não está com frio, não? Não, você tirou o pullover. É que a gente acostuma, né? O corpo, né? Mas Chico, cadê o pullover, Chico? Você estava de pullover? Não sei, o pullover não sei. Aí quando eles voltaram, que passaram pelo mendigo, o mendigo estava com o pullover do Chico. O que foi isso? Desdobramento. O Chico tinha essas faculdades que ele fazia questão de camuflar, de esconder das pessoas, para que não tivessem noção da sua envergadura moral e da sua superioridade. Só pode ter sido isso. E ele rindo, não falou nada, quer dizer, desdobrou-se, foi lá e deu o pullover para o homem. Gente, vamos fazer a caridade, vamos já participar do café da manhã, disputa, vem aqui, se tiver 10 pessoas para dar 5 sanduíches, cada um segura numa ponta do sanduíche e dá. Porque, gente, só através da repetição, prestem atenção, só através da repetição do gesto filantrópico, solidário, é que nós vamos automatizar no nosso coração o amor, o sentimento do amor. Não tem outra fórmula. Gente, não há outra fórmula para amar senão praticar a caridade. A caridade é a ética, o fundamento do espiritismo, entre outras coisas. Então a gente tem que praticar todos os dias, e repetir todas as semanas, voltar, vai dar trabalho. Ser espírita incomoda, como dizia, é uma reunião incômoda, como dizia Carlos de Baçaí. Porque a gente tem que sair do egoísmo para o altruísmo, tem que sair da tristeza para a alegria, tem que sair do convencional para o sem convenção. Nós temos que vencer, romper as barreiras da convenção, as barreiras da rotina. A rotina é a ferrugem das ideias, diz Emmanuel. Olha, nós distribuímos sábado uma sopa lá na cidade, que um restaurante lá da Taquara dá para a gente todo dia. E a minha equipe vai aos sábados à noite, uma equipe maravilhosa. Tem um ateu, tem um judeu e tem um católico protestante. Eles dão lições nos espíritas, em muitos espíritas, de devotamento e de gosto e prazer de dar a quem tinha. E a gente encontra ali aquelas rainhas, aquelas princesas bem recentes, reencarnadas ali. Então tem uma senhora que eu olhei e digo, o amigo, olha, ali tem uma autoridade reencarnada ali embutida, viu? A senhora quer uma sopa? Não, não quero uma sopa. O que a senhora quer? Eu quero um sutiã. E a gente leva a roupa para distribuir. Aí chegou lá, tinha um sutiã, por sorte. Aí o rapaz foi todo alegre, correndo, deu o sutiã para ela, ela olhou, não serve, porque eu não uso sutiã com forro. Isso, outra coisa, o sutiã tem que abrir e fechar nas costas. Isso foi um tempo. Aí a gente mexeu com ele, olha, a dona Ângela, que é o nome dela, não gostou de você não, você está tentando flertar com ela, mas ela não gostou, é um ambiente alegre, amistoso, a gente brinca muito. Essa semana ela pediu água, não tinha, acabou, e tinha um grupo de evangélicos distribuindo, rapazes de lá de São Gonçalo, lá na 7 de setembro, com Uruguaiana, e ele deu uma água mineral com gás para ele. Aí ele foi correndo dar para a dona Ângela.
Quando deu a água, não, eu não bebo água mineral com gás, só sem gás. Então a senhora fica para lavar a mão, não, eu não lavo a mão com água mineral com gás. Gente, é como disse Antônio Nobre, aos mendigos desprezados não ridiculareis, são senhores despojados dos seus tesouros de reis. Não importa se ele aceitou, se ele não aceitou, é problema dele, o que ele vai fazer com a roupa, com a comida, não importa, a nossa importância é dar, o nosso exercício é fazer. Tem gente que não quer saber para não ter que fazer, mas o homem, partindo para a conclusão, um homem simpatizante do Espiritismo veio de Santos para ver como é que estava a sua fé junto a Chico Xavier. Mas o Chico estava trabalhando, o doutor Joviano não deixava ele sair para atender ninguém, e o homem ficou esquisito, ficou invocado, foi embora. Tá vendo? Esse Chico Xavier vai ver aquilo é fraude, não tem mediunidade nenhuma, eu gastei meu tempo, meu dinheiro para ir falar com ele, cadê? Não atendi, e foi embora. O Chico soube da situação, ficou preocupado, que o Chico era o amor, todo amor, né? Então ele perguntou a Emmanuel, não seria aconselhável procurar um pobre homem e atendê-lo? Olha a resposta de Emmanuel: deixa esse caso para trás, Chico. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca, desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. Então, gente, tem gente que bota a fé no médium. Ah, aquele médium é maravilhoso. Aí o médium vem aqui de Uberaba, longe, só porque ele bota uma frase que não concorda com a história do espírito que desencarnou, a convicção da pessoa desaba, vai embora. O nome disso, gente, é fé circunstancial. É a fé de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias não são favoráveis, ele perde a fé. Quando a gente tem que ter a fé em Jesus. André Luiz ensina que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que é emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais ficam por aqui mesmo, impulsos mais nobres vão mais altos. Nós temos a história daquele menino, gente, aquele menino que, 5 anos de idade, ele pediu para a avó continuar viva. Eu conheci ele no abrigo João Evangelista, lá em Botafogo, o neto de Adelaide Augusta Câmara, da mãe Áurea. Então ele pediu no desprendimento, depois do sono, o espírito dele sentiu, soube que ela ia desencarnar. Mas a filha da dona Adelaide, que estava grávida, de um espírito de que seria uma mulher, que seria a companhia desse garoto neto. Então, se ela desencarnasse antes da gestação, poderia trazer um problema para a mãe e a mãe abortar. Então, como ele precisava ligar-se com aquela criatura, porque tinha um projeto de trabalho da doutrina e no Evangelho a fazer, ele fez uma prece, e a prece dele adiou o desencarno da avó. Um garoto de 5 anos orou e movimentou o plano espiritual, adiando uma desencarnação, gente. Vejam o peso, o valor da prece. Agora, a prece, quando tem crédito, é isso, quando tem aval, não é? Então, gente, olha, concluindo, Simonetti, ele dava um passe lá em Bauru, que era chamado Passe Vai com Deus. E aqui, quando estava demorando a desencarnar, estava naquele ata desata, a pessoa não sabia, né? A mulher cansada, então, daquele esse homem não vai embora, é uma tristeza, de manhã ele melhora, de noite ele piora, já está assim há 4 meses, e a fama do passe do Simonetti correu a cidade. Passe Vai com Deus. Aí chamaram ele para dar o passe Vai com Deus no Uribu, que estava lá na cama, todo elétrico, magro, agarrado assim. Aí, antes de dar o passe, ele pediu para os parentes ficarem
do lado de fora. Então ele explicou, ele fez uma palestra do espírito do homem, explicando a imortalidade, a excelência da vida depois da morte, que a morte não existia, que ele ia reencontrar amores, pessoas amigas, quer dizer, falou um otimismo, alegria, continuidade da vida, aquilo tudo. Quando ele terminou, deu um passe no homem e falou: e agora, meu filho, você está preparado, você está convicto que pode ir embora? Aí ele viu o homem fazer um esforço inaudito, sentar-se na cama. Ele disse: agora ele vai fazer um sinal positivo, né? Aí ele viu o homem, levantou a mão, levantou o indicador e fez. E deitou-se de novo. Aí o Simonetti veio a saber que ele demorou mais 4 meses para desencarnar. Então é isso, gente. Não adiantou a prece, vai com Deus, do nosso amigo, né? Então, Gilson, é isso que a gente podia dizer sobre a prece. O importante é que a gente deve orar muito, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Meu Deus do céu, a pessoa que diz: ah, eu não oro, não, Deus não me atende, orar para quê? Eu faço bem e só levo pancada. Gente, é como disse um amigo, vem cá, ele era rico, perdeu tudo, ficou paupérrimo. E ele disse: meu filho, para o orador: ô meu amigo, será que Deus está sabendo que eu estou apanhando, que eu estou sofrendo? Ele falou: está sabendo, então deixa bater, disse ele. E depois melhorou, ficou tranquilo, porque Deus é Pai. Gente, olha, uma última sugestão: quando a situação, a barra estiver muito pesada, porque às vezes a gente pede um entusiasmo do lado de lá, no arrobo, chega aqui e não aguenta, a barra é muito pesada. Então pede a misericórdia, uma colher de chá. Eles vão dar, eles vão analisar, né? Pede, não, estou apanhando demais, não está dando, dá uma colher de chá para ver se a coisa melhora. E a coisa, via de regra, eles atendem, porque a solicitude, eles não fizeram uma geladeira funcionar, eles fazem tudo. Então, gente, é isso. Muito obrigado pela boa vontade, pela paciência e muita paz a todos.